tudo bom? Mais uma vez estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre as nossas aulas de português. Hoje a gente não vai falar sobre as nossas classes gramaticais, como a gente estava vendo nos vídeos anteriores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipologia e gênero textual. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo, de comentar, de dar bastante like, tá certo? Bom, a gente vai começar vendo qual é a diferença de tipologia e gênero. Quando a gente fala de tipologia textual, a gente está falando de estrutura, né? De finalidade, para que serve aquele texto, qual é a estrutura daquele texto. E quando nós falamos de gênero, nós estamos classificando segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto. Ou seja, resumindo, nós estamos pegando aquela estrutura lá da tipologia e aplicando nos textos, em determinados textos, em cada texto. Por exemplo, nós temos a tipologia narrativa, que nós vamos ver cada uma delas, mas vamos só para vocês terem uma noção de como é. Nós temos a tipologia narrativa. A narrativa, ela traz uma estrutura, ela traz uma sequência. Na minha narrativa, no tipo narrativo, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter personagens, eu tenho que ter enredo, eu tenho que ter tempo, seja ele cronológico ou psicológico. Então, tudo isso são características de um tipo narrativo. E aí eu pego um gênero, por exemplo, um conto, uma fábula. E quando você lê esse texto, você passa a ver essas características da tipologia narrativa nesse texto específico. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? Que quando eu falo de tipologia textual, eu estou falando de estrutura. E o gênero é quando eu pego essas características, essa estrutura daquele tipo e aplico no meu texto. Bom, mas antes de tudo, vamos ver o que é que diz esse slide. Olha, é impossível não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como é impossível não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso porque toda manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum gênero. Em outros termos, a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual. Então, esse pequeno trecho é de Luiz Antônio, onde ele fez uma análise e compreensão do texto sobre as características e a importância do texto no nosso dia a dia, tá bom? Agora a gente vai para os 5 tipos de tipologia de textos. Então, nós temos 5: o narrativo, o argumentativo, o descritivo, o injuntivo e o expositivo. Então, nós vamos ver quais são as características de cada tipo de texto desse e quais são os gêneros pertencentes a cada tipo desse. O primeiro que nós vamos ver é o tipo narrativo. Vamos ver no slide qual é a descrição, qual é o conceito desse tipo narrativo. Sua principal característica é contar uma história real ou não, geralmente situada a um tempo e espaço, com personagens, foco narrativo, clímax, desfecho, entre outros elementos. O gênero que se apropriam dessa estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romances, biografias. O segundo é o argumentativo, o tipo de texto opinativo em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaios, carta argumentativa, dissertação editorial. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais do gênero argumentativo. O narrativo, vocês viram que é bem facinho de identificar, até porque é um dos gêneros do tipo que nós mais conhecemos e que nós mais temos propriedade, porque nós lemos mais textos assim. O argumentativo, você conhece ele, para quem faz o Enem, no Enem, porque lá no Enem, quando você vai fazer a redação, ele pede assim, um texto dissertativo e argumentativo. Você vai dissertar. Por que ele é dissertativo? Porque você vai dissertar. Agora, o argumentativo, a própria palavra já está dizendo, você vai argumentar, você vai convencer. Esse tipo de texto, ele tem esse objetivo, essa finalidade, fazer com que você convença o leitor por meio de argumentos, por meio de fatos, que ele passe a ter a mesma opinião que você sobre aquele determinado assunto. Então, onde nós encontramos esse tipo de texto, como a gente viu aí, né, em cartas argumentativas, e principalmente
Normalmente, ficar mais fácil para nós entendermos, não é nem quando nós praticamos ou fazemos aquela redaçãozinha. Então, aquele tipo de texto tem essa tipologia, tem essa finalidade. Vamos para os próximos. O descritivo tem por objetivo descrever objetiva e subjetivamente as coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são laudo, relatório, ata, guia de viagem. Eles também podem ser encontrados em textos literários por meio da descrição subjetiva. Bom, o gênero descritivo, como a própria palavra diz, ele vai descrever, né? Você vai descrever, por exemplo, o ambiente em que você está, o local, a pessoa. Então, você vai dar características. Você vai descrever uma pessoa, ela é alta, morena, dos olhos verdes, olhos azuis, pele clara. Então, você está descrevendo. Então, ali é o gênero, a tipologia descritiva. Mas aí vocês viram que entre os gêneros tem o laudo, o relatório, que a gente tem acesso a esses tipos de gêneros, mas não é comum para nós. Por exemplo, um laudo médico. O laudo médico, ele descreve ali o seu problema de saúde, tratamento, né? Então, é um tipo de gênero. E aí, no finalzinho, vocês viram no finalzinho do slide, ele dizendo que é possível encontrar o texto descritivo no literário. Como assim, Leine? Existe o texto narrativo descritivo. Em alguns textos, em algumas crônicas ou contos, é possível você observar em alguns trechos a parte onde ele vai descrever uma situação, um ambiente, uma pessoa. Não é que o texto inteiro seja descritivo, mas algumas partes desse texto, ele vai trazer essa descrição. Então, por isso que ele diz que é possível observar essa tipologia no gênero literário, né? Geralmente em contos, crônicas, mais possivelmente em crônicas, você consegue observar em alguns trechos essa apropriação dessa tipologia. E aí é chamado de texto narrativo descritivo, né? Porque ele se apropria dessa outra tipologia. Então, você pode encontrar duas tipologias em um único gênero. Vamos para o próximo. O injuntivo. O injuntivo são textos que apresentam a finalidade de instruir, orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam dessa estrutura injuntiva são manual de instrução, receita culinária, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis e etc. Bom, o gênero injuntivo talvez sejam os mais fáceis de vocês encontrarem, né? Os gêneros que pertencem a essa tipologia. É o gênero que a tipologia dele vai dar uma ordem, vai te dizer o que fazer. Por exemplo, uma receita culinária é um gênero injuntivo. Ele utiliza do verbo onde ele te dá a ordem que você tem que fazer. Por exemplo, lá na receita, lá ele diz assim, coloque meia colher de sal, ou mantenha o fogo pré-aquecido. Então, o verbo está dizendo que você tem que fazer daquela maneira. Não existe outra opção. Então, a partir do momento que ele te dá a ordem, ele te ensina algo, é do tipo injuntivo, tá bom? Ele é bem fácil de vocês identificarem no dia a dia de vocês, ou até mesmo em alguma atividade, em alguma prova que vocês possam encontrar. Vamos por último. O expositivo é o texto que tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou um fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário, entre outros. Bom, falando um pouquinho do gênero expositivo, a própria palavra já diz, ele está ali como que expondo algo. Quando nós vamos, por exemplo, para a sala de aula, vamos colocar mesmo a sala de aula. Quando o professor está dando aula lá, que ele está lá explicando, copiando no quadro ou passando no slide, ali ele está utilizando ou se apropriando do tipo expositivo, porque ele está dando aula, ele está lá explicando, está expondo determinado assunto. Outro gênero que se apropria desse tipo é, por exemplo, a reportagem, quando ele traz de uma maneira bem ampla, né, ele expõe ali a determinado acontecimento, certo? Então também é um gênero bem fácil e bem simples de vocês identificarem. Até a próxima!